Olá meus amigos, dia da gente fazer uma brincadeirinha aqui, pequenos testes com essas ferramentas que a gente tanto gosta, né? Eu tenho aqui 3 ferramentas que eu queria fazer alguns cortes com ela hoje e fazer depois uma avaliação, dar um panorama do que eu achei de cada uma delas. Eu tenho o canivete Wonder, tá? Lembrar que todos eles têm vídeo aí no canal individual sobre eles. Tem o canivete da roça de aço carbono, uma excelente ferramenta também. E tenho também da nossa cutelaria, o canivete da roça é da nossa cutelaria, um Simo Healer, pequenininho canivete que eu gosto muito também da nossa cutelaria aqui do Brasil, tá? Eu tenho o Spartan também, mas o Spartan não vou botar nessa não. O Spartan suíço não entra nessa, porque já tem vídeo sobre ele. Posso até botar, mas não vou colocar ele na avaliação. Madeira morta, cabo de vassoura, que eu faço minhas estaquinhas. Vamos começar com o Wonder. Aço inox, lâmina robusta, como eu disse, procurem aí. Vou deixar os links aqui abaixo, tá? Tem vídeos sobre eles aí. Todos estão basicamente com a mesma afiação, porque sou eu que afio todos, né? Ok, chega pro Wonder por enquanto. Vamos usar o canivete da roça, aço carbono da nossa cutelaria. Vamos lá. Já tirei minhas dúvidas. Simo Healer. Bom, vocês veem, né? Uma experiência simples com 3 objetos. Canivete da roça, canivete Wonder e Simo Healer. O que é que eu percebo que para fazer essa função, porque tudo isso muda, gente. No caso, isso é minha mão. Eu estou usando minha mão, né? Óbvio que o Simo Healer traz um desconforto para essa pegada tradicional, para esse tipo de serviço, né? Então, tive mais dificuldade de fazer esses pequenos cortes com o Simo Healer. Estou dizendo que ele é pior do que os outros? De maneira nenhuma, ao contrário. Esse é um dos meus preferidos, a Simo é uma coisa que eu gosto muito. Mas eu estou cortando material duro, madeira morta, e para essa função aqui, o Simo Healer não pega tão bem, tá? Vendo, eu estou contando que a afiação é basicamente a mesma para os 3, tá certo? A gente sabe que o Simo tem várias pegadas, vários tipos de pegada, mas para essa função ele foi o que não se adaptou muito bem para essa função de corte com essa pegada, com a minha mão. Tudo isso muda. O Wonder dá uma pegada um pouco melhor, ele tem uma lâmina estreita. Essa lâmina estreita não facilita também esse tipo de corte. Se eu tivesse aqui com um Tramontina ponta larga, Tramontina de entrada multiuso da ponta larga, provavelmente ele teria saído melhor do que todos, talvez, né? Então o Wonder faz mais ou menos esse trabalho, tem uma pegada razoavelmente confortável, porém por ele ser estreitinho, ele diz também um pouco que não é a função ideal para ele, mas funciona. E o corte é bem limpo e bem, ao mesmo tempo, preciso. Você consegue precisão com ele. É possível conseguir precisão com ele. Então, o Wonder seria, vamos dizer, a segunda opção para esse tipo de trabalho, para minha mão, isso tem que ficar claro. A terceira opção,
ou melhor, para mim a primeira opção, o que melhor fez esse trabalho, o que melhor fez esse serviço foi o canivete da roça de aço carbono. Algumas coisas ajudam aqui. Primeira coisa, a minha mão, esse tipo de pegada, ele tem esse abauloamento que ajuda. Segunda coisa, a lâmina mais larga, né? E a afiação do aço carbono, nesse caso, a gente já conversou sobre isso, é só uma questão de tempo, né? Aqui precisa de menos tempo para reafiar do que o aço inox. Então esse foi o que melhor fez esse trabalho, conseguindo cortes mais profundos, também precisos, mas cortes mais profundos direto na madeirinha onde eu estou fazendo. O que teve mais dificuldade dos três foi, óbvio, isso é meio óbvio, o Simo Hiller, pelos motivos que eu dei para vocês. Vou dizer que ele não é uma faquinha para isso, nem posso, mas olha aí, você vai se adaptando também, ele vai melhorando, né? São três ferramentas que fazem esse serviço. É o ideal para isso, um canivete todo aço inox, para você pegar com essa pegada de força? Acho que não precisa dizer muito para dizer que não é a ferramenta ideal para esse caso. Eu quis fazer o teste sabendo que não seria o suprassumo a melhor opção para isso. Tá certo? São essas três avaliações, são três ferramentas do meu dia a dia, do meu EPD, são equipamentos de porte diário para mim que mexo com plantas, mas eu quis aqui fazer um breve comparativo em termos de corte em madeira, né? Um pouco dessa vida mateira que muitos gostam, né? Tem essas diferenças, como eu falei, e isso depende da mão, isso depende da afiação, isso depende da madeira que você está usando, isso depende de muita coisa, tá certo? Ou seja, isso não é verdade última. Quem queria uma referência, quem trabalha exatamente com isso, óbvio, gente, que os canivetes maiores, de cabos mais confortáveis, vão se adaptar melhor. Óbvio que você não vai sentir pontos de dor na mão. Estou com a mão com vários pontos de dor, porque o Simo machuca um pouco, o Wonder machuca um pouco, até o canivete da roça, que é o que menos machuca, ainda machuca um pouco. Por quê? Porque são ferramentas, cada ferramenta tem o seu propósito, cada ferramenta tem a forma como melhor ele se adapta. E para esse tipo de coisa, por exemplo, nessa junção que eu fiz, o Simo não é perfeito para isso. Ele é uma ferramenta toda em aço inox, ele tem zero de conforto e ainda assim tem essa pegada boa. Um clipe que acaba machucando também, ele tem um clipe de bolso, né, como vocês sabem. Tá certo? Era isso que eu queria mostrar para vocês, tá bom? Todos eles têm vídeo aí no canal. Muito obrigado por estar assistindo. Até o próximo vídeo. Tchau!